Diretores, esta é a audiência do processo número 36535-45-2015, desta terceira vara do trabalho de Deus. As partes já foram conferidas pela secretaria, então iremos dar início à sessão agora. Mas, para tanto, é necessário que haja uma breve síntese dos fatos narrados na inicial. Então, pelo que eu percebi aqui, trata-se de uma ação que tem por escopo a caracterização de um vínculo empregatício e, devido à rescisão, a percepção de valores desse referido vínculo. Eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor doutor se tem uma possibilidade de acordo para sanar esse litígio. Olha, Excelência, diante da complexidade que envolve o caso e também do entendimento da reclamada de que não há procedência na ação, nós não podemos oferecer um acordo. Tem certeza, doutor? Nem pelo risco desse processo? Não, Excelência, até mesmo porque seria uma incoerência com o que já foi sustentado nos autos. Pois bem, então, frustrada a tentativa de conciliação, vamos dar início à instrução do processo. Já há nos autos, doutor, a contestação? Sim, já está juntado nos autos. Muito bem. Então, passemos à colheita da prova oral. Por favor, senhora Iranete, reclamante, por gentileza, a senhora poderia prestar o seu depoimento? Sim, seu juiz. Então, a senhora trabalhava em que função para o filho da reclamada? Ó, seu juiz, eu trabalhava na casa da mulher todos os dias da semana, entendeu? De 6 horas da manhã às 7 horas da noite, lavava, passava, cozinhava, tomava conta de menino, um bocado de menino, 3 filhos, tudo danado, ela não tomava conta, mesmo quando ela estava dentro de casa, ela não tomava conta do menino, entendeu? Levava o menino na escola e trabalhava o dia todo dia, e mesmo assim, e não recebia um dia de vale transporte. Tinha dias que eu saía de noite, cansada, entendeu? O dia todo trabalhando, pedia a ela, entendeu? Dona Jaqueline, me dá um dinheiro para ir de transporte hoje, porque eu estou muito cansada, hoje foi dia de faxina. E ela simplesmente dizia que meu dinheiro eu só recebia no final do mês. Mesmo assim, eu nem recebi o salário mínimo. Eu recebi uma micharia, R$450. A senhora tinha horário de almoço, de descanso? Nossa, seu doutor, juiz, sua excelência, dia a dia, tinha dias que eu nem almoçava. Para lhe dizer a verdade, tinha dias que eu nem almoçava. Tinha dias que tinha tanta coisa para fazer que eu não almoçava. Tinha dias que eu engolia comida, entendeu? Imagine descansar. Por quanto tempo a senhora trabalhou na casa da senhora Jaqueline? Ó, eu trabalhei 4 anos. Sabe dizer mais precisamente a data de início e a data que você saiu? Olha, mesmo o dia do início que eu comecei foi dia 2 de maio de 2010 e saí no dia 10 de outubro de 2014. Então foi mais ou menos 3 anos e 8 meses, quase 4 anos, correto? É, foi mais ou menos 4 anos. Obrigado, doutor. Vossa Excelência, só uma observação, foram 4 anos e 5 meses, na verdade, Doutor, o senhor teria alguma pergunta a fazer? Na verdade, Excelência, eu queria declarar o seguinte, que as alegações da senhora Iranete, na verdade, são inverídicas. Porque o que acontece? Ela trabalhava assim na casa da minha cliente. Vocês vão me tirar? Porém, ela não era empregada doméstica, ela trabalhava apenas 2 vezes por semana, sendo assim uma diarista. Portanto, a minha cliente não tinha nenhuma obrigação de cumprir com os direitos trabalhistas como empregada doméstica. Mentira, essa mulher mentirosa, mau caráter, mentirosa, entendeu? Velhaca, Por favor, não pagava ninguém. Vai ficar provado, minha filha, vai ficar provado mesmo, vai ver sua mentira. Por favor. Portanto, doutor, Excelência, ela tem um status de trabalhador autônomo. Então, não há vínculo empregatício e não os pedidos que elas estão fazendo não têm procedência. Senhora Iranete, em que dia da semana você trabalhava na casa da senhora Jaqueline? Eu trabalhava de segunda a sexta. Segunda a sexta. E às vezes dia de sábado.
Eu agradeço a sua participação. Pelo que eu percebi, há uma indicação de uma testemunha, o senhor Jurandir da Silva Feitosa. Você poderia chamá-lo? Jurandir da Silva Feitosa, por favor. Bom dia, senhor Jurandir. Bom dia. Pelo que eu percebi aqui nos autos, o senhor trabalha no condomínio em que a senhora Jaqueline reside, correto isso? Correto. Qual a sua relação com a senhora Iranete? Já conhece? Tem intimidade? Não, nenhuma não, só é de trabalho mesmo. Há quanto tempo o senhor trabalha nesse condomínio? E lá com 7 anos, Qual a função que você exerce? porteiro. Entendeu? Então o senhor sabe quem entra e quem sai, quem reside ou não no condomínio. Sim, correto? senhor, todo dia, olha tudo. Você poderia me dizer mais ou menos quantos dias na semana ou qual a frequência que a senhora Iranete adentra esse condomínio? Nossa, doutor, eu vi a bichinha entrando todo dia de manhã cedinho ela entrava, dava bom dia e depois subia lá para o elevador. O senhor sabe ou não sabe informar em qual apartamento ela iria? Ó, doutor, isso aí eu não sei não, porque meu negócio é na guarica. Posso fazer na guarica. Obrigado. As partes gostariam de fazer alguma pergunta ao senhor Jurandir? Não, excelência. Então, obrigado, senhor Jurandir. Nada. Agora, gostaria de fazer o oitiva da segunda testemunha, a senhora Alice Brito Lovatel. Pode chamar, por favor. Como, senhora Alice? Bom dia, senhora Alice. Bom dia. Pelo que eu pude ver aqui nos autos do processo, a senhora era moradora do mesmo prédio em que a senhora Jaqueline reside. Isso é verdade? Sim, excelência. A senhora chegou a conhecer a senhora Iranete? Sim, ela é vegerista também. Jornalista? Vegerista. A senhora pode me informar quais dias na semana ela trabalha? Desde quando ela trabalha na sua residência? Olha, já tem uns 2 anos que ela trabalhava na minha casa. Só que porque ela trabalhava, na verdade, antes para minha mãe. E aí minha mãe passou e ela veio trabalhar comigo. E ela trabalha na minha casa já há cerca de 2 anos, às terças e às quintas. Porque eu sei que ela trabalha na casa da senhora Jaqueline às segundas e quartas e na casa do Josué, sexta e sábado. Josué É o outro morador do prédio também. Obrigado. As partes gostariam de fazer alguma pergunta à senhora Alice? Não, excelência. Também não? Obrigado, senhora Alice. Pode se retirar. Então, encerrada a instrução, eu gostaria de saber se vocês têm alguma manifestação acerca da oitiva das testemunhas que aqui vieram. Sim, excelência. Fica muito claro pelo depoimento da testemunha Alice, que também é moradora do prédio, de que a senhora Iranete trabalhava em vários condomínios, em vários apartamentos. Portanto, ela não era empregada doméstica da minha cliente, como ela afirma. Podemos perceber, então, que o trabalho dela não possui continuidade, portanto, não caracteriza o vínculo empregatício. A senhora tem algo a acrescer? Eu tenho sim, doutor. Na verdade, a relação de emprego que existia entre a senhora, a reclamante e a reclamada, era muito informal. Por quê? Porque ela não trabalhava apenas nas segundas e quartas, como alegado pela testemunha da defesa. A reclamada ia diversas vezes, entrava em contato com o telefone com a reclamante solicitando os serviços dela fora do horário habitual. Então, terminadas as manifestações por parte dos advogados, e como novamente não houve nenhuma manifestação positiva acerca da possibilidade de conciliação, dou por encerrada a lista de instrução e determino que os autos retornem conclusos para a sentença.